No Rio de Janeiro, o helicóptero da Record TV foi atingido durante a cobertura de uma operação policial na Mangueira, na zona norte da cidade. A bala atravessou o vidro da aeronave e atingiu de raspão a perna do piloto. Darlan Filho fez um pouso forçado no estádio Newton Santos, no Engenho de Dentro. Foi socorrido pelos bombeiros e levado para um hospital da região. O estado dele é considerado estável. O confronto começou depois que PMs da Unidade de Polícia Pacificadora da Mangueira foram atacados por traficantes na principal rua de acesso à comunidade. O tiroteio assustou moradores que evitaram sair de casa. Não dá pra sair. Ó, chega, tá pegando aqui, ó, os estilhaços aqui, ó. Bagulho doido. O trânsito nas proximidades da favela foi interrompido. Os amigos pegando ciclista. Eita! Bom dia, Mangueira. Esta não é a primeira vez que uma aeronave da imprensa é atacada no Rio de Janeiro. Em 2011, durante a cobertura de um confronto no complexo de São Carlos, região central da cidade, um helicóptero da TV Globo também foi atingido. O piloto teve de fazer um pouso de emergência. A Record TV não quis comentar o caso. Já a Associação Brasileira de Rádio e Televisão repudiou o ataque e pediu às autoridades rigor na apuração e punição dos responsáveis. E 3 pessoas ficaram feridas durante um princípio de incêndio em um trem no Rio de Janeiro. De longe dava para ver o clarão que vinha do trem. Pegando fogo o trem lá, ó. Assustados, os passageiros deixaram o vagão e caminharam pelos trilhos. O trem pegou fogo, todo mundo dentro, todo mundo pensou que ia explodir. Estamos na linha andando aqui, ó. Ao tentar sair, 3 pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelos bombeiros. Segundo a Supervia, o princípio de incêndio em um trem do ramal de Belfor Roxo atingiu um vagão nas proximidades da estação Del Castilho, na zona norte do Rio de Janeiro, pouco antes das 6 da manhã. A concessionária explicou que um cabo da rede aérea que estava partido provocou um curto-circuito. Um material incendiado que estava do lado de fora caiu dentro da composição. A Supervia ainda está apurando o que provocou o dano à rede. No Paraná, às vésperas do decreto mais restritivo da pandemia, uma fiscalização flagrou 120 idosos reunidos em um bingo clandestino. O grupo estava em um barracão na região central de Curitiba. A polícia chegou ao local após denúncia. Tivemos aí a infelicidade de encontrar no interior aproximadamente 120 idosos, todos aglomerados numa situação totalmente comprometedora. A questão do espaço sem ventilação. Então nós verificamos que existe um ambiente propício aí para a disseminação do coronavírus e do aumento da gravidade das doenças que nós temos aí no nosso estado. Materiais usados no bingo clandestino também foram apreendidos. Foram 12 computadores, 5 caixas de som e 5 monitores. Os infratores foram notificados e receberam multas. Os responsáveis pelo local também assinaram um termo circunstanciado. Um deles, reincidente, pagou R$120 mil por infringir a medida sanitária. O barracão já havia sido alvo de fiscalizações. As ações estratégicas visam cumprir as regras do novo decreto estadual que entra em vigor hoje. E tem gente que não gostou de ser interrompida na hora do bingo. Quase 90 anos, não tem opção de viajar, de receber amigos, de frequentar festas. Ficar bloqueada dentro de casa é muito difícil. E nessa idade eu nunca pensei que eu ia passar por essa situação. E a Força-Tarefa do Governo de São Paulo fechou nesta madrugada uma festa clandestina com mais de 100 pessoas. Entre elas estavam o zagueiro Arboleda, do São Paulo, e o atacante David Neres, da Seleção Brasileira. Os policiais que integram a Força-Tarefa do Governo do Estado chegaram à casa noturna na zona leste da capital no começo da madrugada. Centenas de pessoas estavam aglomeradas num espaço pequeno e sem ventilação. Entre elas estavam o zagueiro do São Paulo, o equatoriano Arboleda, e o atacante do Ajax da Holanda, David Neres, que já defendeu o São Paulo e a seleção brasileira. Eles estavam com outras pessoas no interior da casa noturna no momento que a Força-Tarefa interrompeu a festa. Lamentavelmente é mais uma constatação que a gente faz, né, que centenas aí de jovens aqui, aglomerados, operacionalmente deu certo, mas pessoalmente a gente fica muito triste de ver que em pleno momento desse que a gente está vivendo, alguns ainda insistem em se aglomerarem.
124 pessoas estavam na festa clandestina. Segundo o Procon, 15 não usavam máscaras. Aparelhos eletrônicos e máquinas de cartão foram apreendidas pela polícia. O proprietário do estabelecimento e o organizador do evento foram trazidos à delegacia e em seguida liberados. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, um termo circunstanciado de infração de medida sanitária foi registrado e a casa noturna será multada. O valor pode ultrapassar os R$200 mil. O estabelecimento, então, será autuado, será interditado. As multas provavelmente ultrapassarão o somatório de R$200 mil. E fora as medidas de polícia judiciária que serão tomadas pela nossa Polícia Civil. Os jogadores Arboleda e David Neres também foram conduzidos à delegacia, prestaram depoimento e foram liberados. Pelas redes sociais, Arboleda se desculpou e disse ter noção da gravidade da pandemia e que tomou uma decisão errada de comparecer ao local. No ano passado, o atleta foi flagrado em uma festa clandestina. O vídeo viralizou nas redes sociais. Em nota oficial, o São Paulo afirmou que o jogador ficará isolado nos próximos dias e será multado. Já David Neres, que está de férias no Brasil, não se manifestou. 4 pessoas morreram no incêndio no Hospital Municipal de Aracaju. Os pacientes estavam internados na ala para tratamento da Covid-19. O incêndio no Hospital Dr. Nestor Piva começou por volta das 6h30 da manhã. O corpo de bombeiros foi chamado e as chamas foram controladas rapidamente. Na unidade havia cerca de 60 pacientes internados. 25 que estavam na ala de tratamento para Covid-19, a mais atingida pelo fogo, foram transferidos para outras unidades. Nós fizemos a evacuação de todos esses pacientes, priorizando, antes de mais nada, os pacientes mais graves e para os destinos mais próximos. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, 4 pacientes morreram devido à grande quantidade de fumaça inalada. As causas do incêndio estão sendo investigadas. Após passar 2 anos foragida, a ex-prefeita de Morro do Pilar, no interior de Minas Gerais, foi presa hoje. De acordo com a polícia, ela teria montado um esquema para fraudar licitações. Essas imagens mostram a ex-prefeita Vilma Maria Diniz Gonçalves chegando escoltada na delegacia. Segundo as investigações, a política e empresária passou os últimos 2 anos se escondendo em condomínios de luxo em Belo Horizonte. Ela é investigada por desvios na prefeitura de Morro do Pilar entre 2014 e 2015. Teria fraudado licitações através de pagamentos, contratações que foram feitas com empresas registradas como propriedade de outras pessoas, mas na verdade seriam empresas dela mesma. Ela teria tentado manipular provas, persuadir testemunhas. De acordo com a denúncia, as licitações fraudadas por Vilma Diniz seriam para a construção de um centro de saúde e para o serviço de terraplanagem na mesma obra. Em todos os esquemas investigados, a suspeita teria provocado um rombo de quase R$500 mil aos cofres do município. Em nota, a defesa de Vilma disse que vai recorrer. Festival de Prêmios Inverno da Sorte do Rede TV Plus. Veja como participar e ganhar. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e smartphones. Todos os domingos no Encrenca sai também um Renault Kwid zerinho. E ao final da promoção, uma Mercedes C180 Avantgarde pode ir direto para sua garagem. Tudo o que você precisa fazer é continuar assinando o Rede TV Plus ou fazer a sua assinatura agora mesmo, apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Ou então, acessando redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou cartão virtual de débito da Caixa. É o inverno da sorte aqui na Rede TV. E mais um caso da variante indiana foi confirmado no Brasil. Um passageiro de Minas Gerais que foi à Índia a trabalho e passou pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O repórter Guilherme Lopes está no aeroporto e tem as informações para a gente, né, Guilherme? Boa noite para você. Até agora, quantos casos confirmados, hein, Gui?
Olá, Gabriela, Mauro, boa noite a todos. Eu falo ao vivo de frente da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, que está acompanhando esses casos, inclusive. Até o momento, Gabriela, 8 casos confirmados, 6 no Maranhão, 1 no Rio de Janeiro e agora o desse passageiro que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos há uma semana, no dia 18. Segundo a Anvisa, ele passou por todos os protocolos sanitários. Ele apresentou um teste PCR negativo e não tinha sintomas, foi liberado. Esse passageiro foi de carro até a cidade dele, que fica em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Lá, 2 dias depois, ele resolveu por conta própria fazer um novo exame e esse exame detectou o coronavírus. Essa pessoa foi hospitalizada e está em acompanhamento. Essa amostra de sangue foi submetida ao sequenciamento genético que identificou a variante indiana. A Anvisa foi comunicada e alertou os centros de controle de São Paulo e Minas Gerais para acompanhar o caso. Por causa dessa preocupação com passageiros que vêm de outros países e podem trazer a variante indiana, a Prefeitura de Guarulhos pediu ao governo federal o fechamento do espaço aéreo internacional do aeroporto. Um ofício foi encaminhado às autoridades e nele a Prefeitura explica que a medida seria por 15 dias e não afetaria o transporte de cargas do aeroporto. A Prefeitura disse ainda que a medida seria necessária porque a Anvisa não estaria conseguindo estabelecer os protocolos sanitários de maneira a evitar a chegada da variante indiana. Em nota, a concessionária que administra o aeroporto disse que segue todos os protocolos definidos pela Anvisa para a checagem dos passageiros. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando de coronavírus, a gente fala da taxa de ocupação de leitos em UTI em todo o estado de São Paulo, que continua alta. Há pouco, o governo do estado divulgou a taxa, que está em 81,9%. Já na Grande São Paulo, essa taxa está em 78,9%. A nossa produção fez um levantamento em alguns hospitais particulares da capital paulista, que mostrou uma taxa bem variada na ocupação de leitos de UTI. O Hospital São Camilo tem 67% de ocupação. Já o HCOR, o Hospital do Coração, 75%. O Hospital Albert Einstein está com 95%. E o Hospital Oswaldo Cruz está com 99% dos leitos de UTI ocupados. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigado, Guilherme. E o estado de São Paulo ampliou a vacinação contra a Covid-19 para novos grupos. E na capital, agora é preciso levar comprovante de residência para ser imunizado. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o maior do Brasil, essa fila de espera tem como destino a tão esperada vacinação contra a Covid-19. O José Carlos foi o primeiro funcionário do terminal a ser imunizado. Estou me sentindo muito bem, grato, por essa oportunidade, de estar recebendo a vacina. Rever minha família, meus amigos, minha mãe, que já faz uns 2 anos que a gente não se vê. Por aqui, ao todo, 16 mil trabalhadores do aeroporto serão imunizados. Perdi muitos amigos e uma tia bem próxima. Continuar evitando aglomeração ao máximo e tomando todos os cuidados, máscara, álcool gel. O local escolhido como ponto de vacinação aqui no aeroporto de Guarulhos é o Terminal 1. A área de 6 mil metros quadrados foi desativada por causa da queda da movimentação de passageiros causada pela pandemia. Em 24 horas nós montamos essa estrutura, esse terminal está fechado há quase 1 ano e de forma a proporcionar aos nossos funcionários, os funcionários da comunidade aeroportuária, a possibilidade da vacinação dentro de um ambiente seguro e confortável. Hoje, pessoas com idades entre 40 e 44 anos com comorbidades ou deficiência permanente também podem ser vacinadas, além dos estagiários da saúde que estão cursando o último ano. Mas agora, para receber o imunizante na capital, é necessário levar um comprovante de residência. A partir de agora é muito importante, porque os grupos são cada vez maiores, as doses que a gente recebe é contado, Nós, para vocês terem uma ideia, estava dizendo ao prefeito, teve um dos grupos que era previsto 200 mil pessoas serem vacinadas, nós vacinamos 253 mil pessoas desse grupo, Então, portanto, seguramente, tinha aí pessoas que não eram da cidade, que vieram tomar a vacina aqui na cidade. O prefeito da cidade, Ricardo Nunes, do MDB, compareceu a um dos postos de vacinação e falou sobre o monitoramento da variante indiana do coronavírus. Na capital paulista, ainda não há registro de infecção pela cepa. Lá no aeroporto de Congonhas, e foi atendido 7 sintomáticos. Também na rodoviária, nós fizemos a
a ação em 65 ônibus, fazendo assim a abordagem em 1.371 pessoas. Nesse caso, nenhuma pessoa com sintomas. Também no terminal de cargas, na Vila Maria, foram 395 caminhoneiros, tendo apresentado um sintomático e feito o atendimento. Então a gente está caminhando bem. E o Ministério da Saúde anunciou a antecipação da vacinação para profissionais da educação. A pasta também sugeriu flexibilizar a imunização de pessoas abaixo dos 60 anos em cidades que já tenham vacinado todas as pessoas dos grupos prioritários. Segundo o Ministério da Saúde, a necessidade do retorno das aulas presenciais e as consequências causadas na educação são os principais motivos para a antecipação da vacinação dos profissionais da educação. A aplicação da vacina será paralela à vacinação das pessoas com comorbidades, que já estão sendo imunizadas. A novidade pactuada ontem é que a gente traz para a imunização também os trabalhadores de educação. Então já está pactuado a imunização em paralelo das pessoas com comorbidade e deficiência permanente cadastradas no BPC e os trabalhadores da educação. A vacinação começará com os trabalhadores do ensino básico, creches, pré-escola, ensinos fundamental e médio, profissionalizante e para o EJA, ensino de jovens e adultos que já passaram pela idade escolar. Depois, serão vacinados os professores do ensino superior. O Ministério da Saúde também sugeriu que sejam vacinadas as pessoas abaixo dos 60 anos de idade sem comorbidades. Mas para que isso aconteça, é necessário que os grupos prioritários já estejam imunizados, ou pelo menos quase todos eles. Essa flexibilização ficará a cargo de estados e municípios. Os quantitativos de vacinas que serão recebidos, nós vamos dividir. A gente vai fazer uma parte, que ainda vai ser definida toda semana na nossa reunião tripartite, para esse segmento do Plano Nacional. E vamos já ofertar uma parte por faixa etária, começando 59, 58, 57, dependendo dos quantitativos de vacina. A gente flexibiliza para que as vacinas não fiquem estocadas nos municípios. Outra decisão que também foi muito comemorada é a autorização das novas condições de armazenamento da vacina da Pfizer por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com isso, o imunizante, que precisa ser armazenado em temperaturas muito baixas, pode ser transportado para as cidades do interior do país. Então a gente consegue atingir todos os municípios brasileiros com esse imunizante, dado essa autorização da Anvisa de se utilizar a vacina por até 31 dias na temperatura normal de 2 a 8 graus. O Ministério também detalhou o planejamento para o mês de julho de entrega de vacinas. Ao todo, 43 milhões de doses serão entregues no próximo mês. Também foi levantada a possibilidade da continuação da vacinação para o ano que vem. A gente está estudando, né? Como você falou, ainda não há uma confirmação, mas há uma sinalização nesse sentido. Estamos conversando também com todos os laboratórios, todos que já sinalizaram numa oferta para 2022, estamos conversando. No Rio de Janeiro, as novas medidas em relação ao combate ao coronavírus foram publicadas no Diário Oficial. Veja na reportagem de Thalita Ribeiro. A partir de hoje até o dia 14 de junho, a distância entre as mesas nos bares e restaurantes, que antes era de 2 metros, passa a ser de 1,5 metro. Música ao vivo nesses estabelecimentos agora não tem mais horário limite. Ônibus fretados com turistas voltam a poder entrar na cidade. Boates, salões de dança e festas continuam proibidas. A flexibilização na capital fluminense acontece após a queda de óbitos. O atendimento de pacientes com sintomas de Covid-19 nas unidades básicas de saúde também diminuiu. A gente está fechando já o mês de maio com um número de óbitos muito inferior ao que nós tivemos em abril. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, outra redução importante foi na taxa de internações de idosos com 60 anos ou mais, faixa etária que já tomou pelo menos a primeira dose da vacina. Grupos como pessoas de 70 a 79 anos tiveram redução de até 13% nas internações. A gente consegue começar a ver o efeito claro da vacina nos internados com as faixas etárias acima de 60 anos. A gente está conseguindo ver isso de uma maneira muito mais veloz do que a gente esperava. Então, os efeitos da vacina estão acontecendo numa velocidade maior do que é esperado e provavelmente aí já é o efeito das pessoas que tomaram a primeira dose.
A previsão da Prefeitura do Rio é vacinar até sábado todas as pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais. A partir de semana que vem, a imunização será para a população geral e escalonada por idade. A meta é vacinar cerca de 600 mil pessoas por mês. A gente começa a entrar numa contagem regressiva, que vai dos 59 aos 18 anos. Aguentamos firmes até aqui e a gente precisa permanecer vigilante, que só estaremos realmente seguros após 70%, 80% de toda a população tiver sido imunizada. A gente conseguiu elaborar um calendário com o objetivo de dar previsibilidade para as pessoas. A nossa expectativa de vacinar as pessoas com 18 anos ou com mais de 18 anos no final do mês de outubro, ela é muito factível. Durante a divulgação do boletim epidemiológico, o secretário de Vigilância em Saúde, Márcio Garcia, comentou que o paciente infectado com a variante da Índia permanece em isolamento em um hotel do Rio e que apresenta sintomas leves. Está bem, mantém isolado, está ansioso, até porque depois que foi veiculado, então ele ficou um pouco mais nervoso, mas ele está super bem. E a gente vai seguir monitorando aos 14 dias. O homem de 32 anos chegou da Índia no último sábado, fez o exame para detectar a Covid no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e depois foi liberado para viajar ao Rio de Janeiro. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, será relator da ação apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro contra medidas restritivas impostas pelos governadores dos estados de Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Norte. Bolsonaro quer que o STF declare a inconstitucionalidade de regras como o toque de recolher e o lockdown. O presidente também pede a suspensão imediata dos decretos. Um estudo no Uruguai mostrou que a Coronavac reduz em 97% a mortalidade em idosos, maior que a eficácia da Pfizer, que ficou em 80%. Na pesquisa, das 712 mil pessoas totalmente imunizadas com a Coronavac, 5.360 testaram positivo para o novo coronavírus. E destas, 19 precisaram de internação em UTI. 6 morreram. Já das 149 mil pessoas completamente imunizadas com a vacina da Pfizer, 691 foram infectadas, 1 precisou de hospitalização e 8 morreram. O relatório ainda esclarece que todos os pesquisados tinham mais de 80 anos. A agência que regula os medicamentos na União Europeia autorizou hoje o uso emergencial da vacina da Pfizer para adolescentes de 12 a 15 anos. A decisão foi baseada em um estudo com quase 3 mil adolescentes que teve uma resposta imune comparável à observada em pessoas maiores de 16 anos. A eficácia na prevenção da Covid-19 foi de 100% nesse grupo de jovens. E a gente mostra os números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 14.811.000 pessoas já se recuperaram da doença. 1.121.000 estão em acompanhamento. E desde o início da pandemia, 459.000 pessoas morreram por causa da doença. E Mauro, hoje é dia 28 de maio, é comemorado o Dia Mundial do Brincar em mais de 40 países. Brincar é sempre bom. A data é reconhecida pelo Unicef e existe para que a gente lembre que as crianças têm o direito de brincar e de se divertir. É o que você vai conferir agora na reportagem do Murilo Rincon. No início eles ficaram meio assim, desconfiados como a Bebel, mas logo se acostumaram com a nossa câmera e aí não pararam mais. Apesar do tamanho, essas figurinhas têm uma energia gigante e não deixam as professoras sossegadas nem na hora da entrevista. Desculpa. Oi, amor. É que no Dia Internacional do Brincar, celebrado em mais de 40 países pelo mundo, a regra é uma só: se divertir. A atividade mais importante que a criança faz ao longo desse período da infância é o brincar, porque é por meio do brincar que eles estabelecem os limites e as possibilidades do próprio corpo e de si como um todo, que eles conhecem o mundo interno, o mundo externo, que eles entram em contato com o outro, se relacionam. A data, criada em 1999 e reconhecida no calendário da Unicef, também existe para lembrar que o brincar é um direito de todas as crianças. O artigo 31º
da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas garante isso a elas, independentemente da idade. Esta escola na Zona Sul de São Paulo preparou não só um dia, mas uma semana inteira dedicada ao brincar. As brincadeiras, principalmente nesta primeira infância, trazem muitos benefícios para essa turminha. O aprendizado vai muito além de uma simples diversão. E é nesse momento que eles estão construindo a visão que eles têm do mundo, a visão que eles têm deles mesmos e estabelecendo as primeiras relações afetivas. Depois desse período, o brincar passa a ser importante, principalmente por essa relação com o outro, com o grupo, com entender qual é a minha função, qual é a função do outro. O tema deste ano foi Casinha da Infância. O objetivo? Desenvolver atividades que remetessem à imaginação das crianças, ao lar e à família. Os alunos que acompanham as aulas remotas também participaram de atividades online. A aula inteira brincadeira. Só brincadeira? Só. Ô Chico, e qual a brincadeira que você mais gostou até agora? A do jogo dos 7 anos que teve hoje. Presencialmente ou não, uma coisa é certa: brincar é essencial para o desenvolvimento saudável dos pequenos. Quanto você pagaria por um pedacinho de história? Um vinho, gente, de 200 anos, que seria um presente para Napoleão Bonaparte, foi leiloado por R$160 mil. O imperador da França receberia a safra da bebida sul-africana na ilha de Santa Helena, onde ele vivia em exílio, mas morreu antes que pudesse beber do vinho. A garrafa, adquirida por um comprador britânico não identificado, é uma das últimas 12 que existem no mundo. O Sistema Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de emergência hídrica para 5 estados brasileiros por conta da escassez de chuvas, especialmente na bacia do Rio Paraná. A previsão é de que esse cenário persista até setembro. É o primeiro alerta depois de 111 anos. A emergência hídrica atinge os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, no período de junho a setembro. Todos esses estados estão na bacia do Rio Paraná. As previsões climáticas indicam que a região central do país vai enfrentar o período com menor volume de chuvas. É a confirmação de que nós teremos em um período de pelo menos 6 meses de condições de chuvas abaixo da média. As unidades atingidas são responsáveis pela maior parte da produção agropecuária e de grandes hidrelétricas. E essa situação pode prejudicar o fornecimento de energia elétrica e aumentar o valor pago pelos consumidores por meio do sistema de bandeiras tarifárias. Para tentar diminuir os efeitos e garantir não só a geração de energia, mas também de água à população, o governo flexibilizou as restrições hidráulicas de empreendimentos nas bacias do Paraná e Rio Grande. E olha, faz pelo menos 36 anos que o Brasil tem problemas de infraestrutura elétrica. De lá para cá, dá para citar 7 crises graves de abastecimento de energia, inclusive com apagões que deixaram vários estados sem luz. Em 1985, 99, no começo dos anos 2000, 2009, 2011, 2013 e 2018. Para complicar, a crise de agora tem um fator que a gente não consegue controlar, que é a seca, a falta de chuvas. E sem água e sem energia, não tem economia que cresça. E a falta de chuva tem afetado plantações em todo o país. No Mato Grosso, agricultores estão preocupados com a situação. O solo seco retrata o período de estiagem que já começou no estado. As amostras do milho exibem um pouco desenvolvimento do fruto. Tudo isso está sendo causado pela falta de chuvas. O grande volume de chuvas que caiu no estado no início do ano atrapalhou a lavoura do milho. Apenas 60% foi plantado no período indicado. Se não chover nos próximos dias, lavouras inteiras como essa poderão ter perdas irreparáveis. Mato Grosso é o maior produtor de milho do Brasil. O estado é responsável por 3% da produção mundial e 59% do milho colhido no estado é exportado para países da Ásia, Europa e Oceania. Para continuar tendo recordes de produção, a chuva precisa cair. O que nós vemos? As lavouras que foram plantadas até 25, 28 de fevereiro estão boas, estão razoavelmente boas, não vão ter muita perca. Agora, essas lavouras que forem plantadas no mês de março, nós vamos ter problema sim.
Hoje de manhã, na zona leste de São Paulo, durante a entrega de unidades habitacionais financiadas pelos governos federal, estadual e municipal, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, discutiu com a deputada federal Carla Zambelli, do PSL. Bolsonaro não fechou comércios, Bolsonaro não decretou lockdown, Bolsonaro não fez toque de recolher e também não destruiu empregos. O Brasil... Bom, se... O desemprego bateu recorde no país e atingiu 14,8 milhões de brasileiros. Em Pernambuco, o índice de desocupados ficou acima da média nacional. É o cenário mais terrível para o mercado de trabalho brasileiro desde 2012. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelam que o desemprego no país atingiu 14,7% da população neste primeiro trimestre. São mais de 14,8 milhões de brasileiros em busca de um emprego. A pesquisa aponta que neste primeiro trimestre o desemprego aumentou 6,3% com relação aos 3 últimos meses de 2020. Somente neste período, houve um aumento de mais de 880 mil pessoas em busca de uma vaga de emprego. E Pernambuco ocupa um lugar cruel nesta estatística. O estado lidera o ranking nacional do desemprego, com uma taxa de desocupação que atinge 1 em cada 5 pernambucanos. O cinegrafista Júlio Rodrigues procura um emprego de carteira assinada desde dezembro do ano passado. Faço um currículo específico para a minha área e outro currículo para ver se abre os caminhos para outras áreas também. A taxa de desemprego de Pernambuco alcançou 21,3% neste trimestre, ficando acima da média nacional de 14,8% e da média da região Nordeste, de 18,6%. Entre janeiro e março deste ano, o número de pernambucanos desempregados saltou de 749 mil para 868 mil desempregados, em comparação com os meses de outubro, novembro e dezembro de 2020. O agronegócio é responsável, de certa forma, porque é a época em que a cana-de-açúcar está saindo da sua época de colheita. Então, isso termina aumentando bastante. Mas também tem o lado do setor de hotelaria e turismo, onde você sai do verão para uma época de maior período de chuvas, que também faz com que esse segmento de turismo tenha uma queda. A pesquisa do IBGE revelou ainda que a população desalentada, ou seja, de pessoas que desistiram de procurar emprego, também aumentou 25,1% em relação ao mesmo período de 2020. Afetando cerca de 6 milhões de brasileiros. E agora o comentário da Salete Lemos, ela fala do aumento da inflação e traz alguns destaques da economia. Olá, boa noite a todos. No resumo da semana, destaque para a inflação. Você viu o IGPM divulgado hoje, 4,10% só no mês de maio. IGPM, um índice de inflação usado no reajuste de aluguel. IPCA, índice oficial de inflação no Brasil, usado como referência para reajuste de salários. A principal diferença entre IGPM e IPCA é que o IGPM pega preços ao produtor, o IPCA preços ao consumidor. No IGPM, o índice divulgado hoje, você tem minério de ferro, você tem trigo, você tem soja, você tem feijão. São produtos cotados em dólar, porque vendidos pelo Brasil ao mercado internacional. Com o aumento da cotação do dólar e com o aumento das exportações, maior pressão sobre os preços. Para você ver a diferença, o IPCA tem um acumulado de 6,76%, enquanto o IGPM tem um acumulado de 37,04%. Aberta, portanto, a temporada de negociação entre proprietários e inquilinos. Outro destaque importante diz respeito ao mercado de trabalho. Foi divulgado o CAGED
com resultado positivo no mês de abril, apesar do avanço da pandemia. Mais contratações com carteira assinada do que demissões. E destaque, claro, para o ministro Paulo Guedes, que fez 2 promessas muito importantes nesta semana. Primeira, manter o auxílio emergencial caso não tenhamos o recuo nas contaminações do coronavírus. Mantido o avanço das contaminações, mantido o auxílio emergencial. E outra promessa importante, não vamos ter aumento de imposto. Isto porque o ministro voltou a negociar com muita ênfase a reforma tributária junto ao Congresso Nacional. No mais, eu volto na próxima sexta-feira e não deixe de aproveitar o seu final de semana. E agora vamos à previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. E o final de semana começa com tempo quente e seco em toda essa área que a gente vê em amarelo no mapa, mas com previsão de chuva na região norte, partes do sudeste e também no sul do Brasil, onde ainda tem previsão de chuva e ela deve ser forte, volumosa e pode vir acompanhada de rajadas de vento, principalmente no norte de Santa Catarina e em todo o Paraná. No sudeste, o dia vai ser quente em Minas Gerais e no Espírito Santo, só que ainda pode chover de forma isolada. Em São Paulo, o sábado começa com aumento de nebulosidade, o sol até aparece, só que à tarde pode ter uma chuva fraca por conta da chegada de uma frente fria. A máxima amanhã não passa dos 23 graus. No domingo, o céu fica encoberto, também chove e a temperatura cai para 19 graus. Já no Rio, o sábado vai ser quente na capital fluminense e ela pode registrar 34 graus. Então é um bom dia para aproveitar com a família. No domingo o tempo vira, chove e a temperatura cai. Olha só a diferença, máxima de 23 graus. No Nordeste, o dia continua claro em todo o interior, só que ainda chove em boa parte do litoral. Isso tanto no sábado quanto no domingo. Em Salvador, a máxima amanhã não passa dos 28 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana e até mais. Rede TV News fica por aqui, boa noite para você. Boa noite, bom fim de semana.